todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos à palestra do Grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O Grupo Aulas da Vida deste mês de maio vem com o tema Desafios de Ser Mãe, que são muitos, os nossos desafios como mãe. E o tema que eu trago aqui para vocês hoje é mãe ante a profissão, ao trabalho e à família. Então nós temos aqui no Livro dos Espíritos, questão 674, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação sobre o trabalho. Porque esse capítulo, essa questão 674, está inserida, é a primeira questão do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espírito, do Livro dos Espíritos, intitulado Lei do Trabalho, capítulo 3 do segundo livro, da segunda parte. Então, Lei do Trabalho. E Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei natural? É uma lei natural, uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Então vamos analisar aqui essa resposta dos espíritos a Allan Kardec. Eles falam que sim, que o trabalho é uma lei natural, certo? É a lei natural, é a lei da natureza. Nós precisamos do nosso trabalho aqui no físico, na matéria, obviamente para a nossa subsistência, Precisamos nos alimentar, nos vestir, tomar os nossos remédios, pagar as nossas contas, e tudo mais. Então, faz parte da nossa vida aqui na Terra esse trabalho material. Então, é um trabalho para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Mas o trabalho em si, ele abrange outras dimensões, Nós estamos falando do trabalho material, mas tem também o trabalho espiritual, que é o trabalho individual, aquele trabalho que cada um faz por si, através da sua reforma íntima, através do seu burilamento, através das mudanças de atitudes, enfim. Então nós temos aí o trabalho num sentido bem amplo, e ele não cessa, não é verdade? Meu pai ainda trabalha e eu também. Quem que nos disse isso? Jesus, não é? Então o trabalho, ele é incessante. Por quê? Por que o trabalho não cessa? Porque ele é uma lei natural. É a lei natural que nos rege aqui, como encarnados, é a lei natural que nos rege como espírito imortal que somos. Então vamos sempre trabalhar? Vamos, Mas aqui nós não vamos entrar nesse mérito do trabalho em si, que para nós é sempre um cansaço, é sempre às vezes lamento, Já pensamos na folga, nas férias, não é assim? A gente sempre pensa o trabalho dessa maneira, A maioria de nós. A gente entende, por que a gente sente dessa forma, Mas aqui não é um equívoco. Então aqui Jesus fala do trabalho, os espíritos respondem que é uma lei da natureza para Allan Kardec, então não deveria ser enfadonho em nenhum sentido para nós. Claro que aí tem um amplo aspecto, que nós não vamos entrar nessa questão hoje, tá? Não é o nosso foco nesse nosso encontro de hoje. Mas sim, a lei do trabalho faz parte da lei natural. É necessária para nossa sobrevivência aqui, no nosso plano. Aí eles dizem, seguindo na resposta, que a civilização obrigou o homem a trabalhar mais, por conta de que aumenta as suas necessidades e também os seus prazeres, aquilo que a gente deseja. E não é o que a gente vê mesmo? Vamos analisar lá décadas atrás
Por exemplo, quem está aqui nos acompanhando e que está no meio século, como eu, entre os 50, né, os idos dos 50 anos, só pensarmos na nossa infância, da adolescência, início ali, a pré-adolescência, a nossa infância, era muito diferente do que é hoje, para quem está na infância hoje, para quem está na pré-adolescência hoje. A impressão que eu tenho, não sei se todos concordam comigo, é de que era muito mais simples. Nós tínhamos sim já algumas coisas sendo nos oferecida, né? Mas muito pouco em relação ao que é hoje. Então, tudo que a gente deseja, que a gente almeja, a tecnologia toda hora é diferente, e melhora a cada momento, né? Tudo que está ali à nossa mão em termos da gente ter acesso a conhecer, porque nem tudo é possível para nós, né? Mas nós temos acesso ao conhecimento de tantas coisas e desejamos, não é? E queremos, nem sempre podemos ter, mas isso vai deixando a vida mais atribulada. Esse é o meu sentimento e é o que a gente vê, né? O que está acontecendo no mundo. Então, lá atrás, décadas atrás, tudo era mais simples. Os nossos desejos eram mais simples. Parece que tinha os momentos certos, principalmente a criança, né? No Dia das Crianças, Natal, enfim, aniversário. Poderíamos ser, nunca é unânime, né? Claro, sempre tem suas exceções, mas tínhamos os nossos desejos saciados com poucas coisas. Hoje, vemos as nossas crianças, nossos adolescentes e até nós, já adultos, né? Que não nos saciamos com nada, porque não estamos satisfeitos com nada, porque queremos sempre mais, né? Porque a vida está oferecendo sempre mais. Nós vemos, temos acesso ao conhecimento de que existe sempre muito mais, não é? E nós não alcançamos muitas vezes tudo aquilo que desejamos. Então isso é algo que nós temos que prestar muita atenção e termos muito cuidado com isso. Porque toda essa insatisfação, porque a nossa satisfação normalmente é momentânea. Comprou aquilo, ganhou aquilo, está bem satisfeito, feliz. Mas isso é uma ilusão. Amanhã já não está mais. Amanhã é outra coisa. E como vivermos assim, não é? Nessa insatisfação. Isso gera, no fundo, gera aqui no nosso íntimo, né? No nosso sentimento, uma frustração e uma agonia muito grande. Então isso é algo muito importante que nós temos que aprender a lidar com isso. E eles dizem aqui que o trabalho, então, em vista desse desenvolvimento todo da civilização, né, do aumento até das nossas necessidades, que vem, claro, com a evolução do mundo, muitas coisas são necessárias dentro da evolução do mundo, mas muitas coisas são supérfluas e que nós não precisaríamos ter esses desejos e essa busca louca, né, para termos, para conquistarmos, porque não vai fazer diferença alguma. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então sim, muitas coisas dentro dessa necessidade, dentro dessa evolução do mundo nos torna necessário. Então o trabalho também material vem para a conquista dessas coisas, né? Vamos pensar apenas no que é necessário. E também dos nossos prazeres. Olha só quantas coisas a gente quer, a gente deseja e que não é o ideal, não é o necessário. Se analisarmos bem, a gente vive muito, muito bem, tranquilamente, sem, não é? Então, por que está inserido nesse texto, nesse nosso encontro, falando sobre as mães ante a família, ante o trabalho, né? Sobre essa questão aqui da necessidade do trabalho. Porque nós vemos nas nossas casas espíritas, né, que frequentamos, que atuamos, que trabalhamos ali junto à população, pessoas que nos procuram pedindo auxílio mesmo, às vezes em situações, às vezes não, muitas vezes, né, em situações difíceis, de comportamento dos filhos, de convivência familiar, principalmente as mães, buscando esse apoio, buscando uma orientação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus,
buscando um caminho, uma palavra de conforto, de fortalecimento, porque algo ali dentro da família, né, e ela, principalmente com os filhos, que ela sente, algo ali está se perdendo. Isso é muito grave e muito sério. A família como estrutura de base, ela não pode se perder. Não é? Ela não pode se perder. E nós vemos muitas mães chegando para nós desta forma, pedindo este auxílio. Porque o mundo, aqui a resposta dos espíritos, né? Toda essa necessidade do mundo faz com que seja necessário, então, uma maior condição de adquirir essa necessidade do mundo. Esses desejos, que não são necessários, né? Essa busca incessante de prazeres, que muitas vezes são ilusões, também nos faz com que a gente tenha que buscar recursos para tal. Então, as mães podem viver com muita culpa, porque precisa suprir toda essa necessidade e muitas vezes sozinha, né? Por várias situações, muitas vezes é a mãe ali cuidando de tudo, sendo responsável por tudo, sendo alicerce para aqueles filhos, né? Também não vamos entrar no mérito de tudo que pode vir a acontecer para que essa situação fique desta forma, mas é uma realidade, e aqui não vemos só mães, não, né? Qualquer avós ou qualquer outra pessoa que tenha recebido da vida esse ser, né, esse espírito, seja criança, adolescente, mas que tenha então que suprir as necessidades desse espírito, né, deste irmão. Então também ali está com essa responsabilidade. Mas nós vemos muitas, voltando apenas às mães também, né, que é o nosso tema específico, mas tem essa amplitude de entendimento, né, desta palavra mãe, como nós falamos agora há pouco. Então essas mães chegam para nós e têm esse sentimento de culpa, porque tem que arcar com a situação e precisa arcar, precisa estar no ambiente, no mercado de trabalho, às vezes cada vez mais, e tem que suprir as necessidades, tudo pedindo, né, uma solução. Então, isso acontece muito, essa culpa. Mas, é claro, o que fazer? Se nós estamos na matéria, não é? Nós estamos encarnados, se a vida está nesta situação, se o mundo está nesta correria, né, que nós estamos vendo e percebendo, que os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes estão exigindo cada vez mais, não é? O que fazer? É claro que nós temos que buscar os recursos para satisfazer a tudo isso, a essas todas as necessidades que não são só as básicas mais, né? Tem algo além aí. Mas é importante que nós, mães, possamos ter a consciência de que, em detrimento, então, claro, da quantidade que passamos a não ter mais, aquela quantidade de presença, né, de estarmos ali diretamente, a todo momento, a todo instante, mas então, que o momento em que estivermos seja de pura qualidade, de alta qualidade. Então, o momento em que estivermos ali em família, com os nossos filhos, que estejamos realmente ali, presentes, não só o corpo, com a boa vontade, com o amor, com o coração, com a mente, com os olhos, com os ouvidos. Que possamos verdadeiramente olhar, né, para ali os nossos familiares, olhar nos olhos, escutarmos uns aos outros, nos preocuparmos, nos interessarmos pelas coisas uns dos outros, isso é muito importante. E estarmos ali, presentes, com todo o carinho que pudermos dar, com todo o amor, com toda a palavra amiga, não é? Amorosa, meiga, com as orientações necessárias também, mas de tudo de forma muito seguindo, né, o Evangelho de Jesus, seguindo todas as orientações do Cristo.
Então, que possamos estar nos momentos que podem não ser tantos mais, né, como era antigamente em décadas lá atrás, né, o século passado e para trás, quando a mulher tinha toda essa condição, né, de estar ali presente, mas também, será que estavam todas unidas verdadeiramente enquanto estavam ali juntos? Também é algo a ser analisado, não é? Então, o que nós temos que pensar? Que enquanto estamos juntos, se aquelas poucas horas que seja, se é aquele momento que nós temos, que ele seja então frutífero, que ele seja realmente importante, para que marque a nossa convivência em família e em união. Então é isso que nós temos que buscar, não é verdade? E passando para os nossos filhos, isso é uma preocupação constante, passando para os nossos filhos, principalmente em criança e adolescente, mas nós sempre temos, né, quando eles são adultos, também muitas coisas a ainda passar, né? Mas quando criança e adolescentes, pré-adolescentes, é aí que nós temos realmente que atacar, assim, nesse sentido, né? Então, passarmos para as nossas crianças, nossos filhos, a verdadeira essência da vida, aprender a dar valor às coisas, melhor, aprender a dar o valor certo às coisas da vida, não é? Aquilo que não nos faz falta, aquilo que é importante devemos nutrir, conservar, cuidar com carinho, aquilo que podemos nos desfazer, e não estou falando apenas da parte material, não, estou falando de sentimentos, de convivência, de aprendizado. Então também olha a importância da relação mãe e filho. É claro que não é só mãe e filho, claro que são os pais, é claro que são os avós que estão ali presentes, é claro que são aqueles que, mesmo que não tenha laço consanguíneo, tornem-se os responsáveis, né? Mas olha a importância disso, a importância de ter essa presença, a responsabilidade desse trabalho, a qual nós, né, fomos chamados a fazer. De auxiliarmos esses espíritos, dando toda a base ali na infância, na pré-adolescência, fortalecendo o espírito, fortalecendo o entendimento, né? Dando os valores necessários, os valores reais, os valores importantes que temos que ter na vida, para que quando crescerem e forem capazes de tomarem as suas decisões, né? E não mais precisar de nós nesse sentido, para que sigam fortes, resolutos, dentro da verdade, dentro de um conhecimento correto, né, das leis de Deus, e fortalecidos para transpor qualquer obstáculos que a vida traga, porque a vida traz obstáculos, nós sabemos disso, né? Com eles também não serão diferentes, né? Com eles não serão diferentes, com os nossos filhos, não é verdade? Então nós temos que prepará-los, o psicológico mesmo, fortalecido, né? Para que eles possam passar por todas essas barreiras que a vida trará. E isso não é questão de quantidade de convivência, nunca foi. Isso é questão de qualidade de convivência. É estarmos verdadeiramente presentes quando ali estivermos, de forma amorosa, de forma tranquila, de forma correta, né? Então, isso é algo que a gente vê muito acontecer, né? Problemas que são trazidos para nós. E a solução, que não é uma solução, mas é algo que realmente pode fazer a diferença, porque o mundo está aí, as necessidades estão aí, né? A busca da parte material que precisamos para sobreviver, para alcançarmos nossos objetivos está aí. Isso não vai modificar. Nós precisamos correr atrás de tudo isso, não só para nós, obviamente, para nossos filhos. Mas enquanto estivermos juntos, sempre com atenção e carinho, realmente voltados, né, com a preocupação a esses nossos filhos, a nossa família, estarmos presentes, essa é a palavra melhor, estarmos verdadeiramente presentes, ouvindo, atento, olhando nos olhos, se preocupando, dando atenção, nos preocuparmos de verdade, darmos a atenção verdadeira, né? Então isso é muito importante e faz toda a diferença.
faz toda a diferença. E eu preparo a base para aquele espírito que regressou, que ainda está na infância, né? É a base para que ele se nutra de tudo isso e vá seguindo ali a sua existência corpórea, essa oportunidade que ele está tendo. E nós temos essa obrigação como pais, né, de formarmos essa base em nossos filhos. Mas para isso temos que buscá-la em nós, não é? Esse aí vem o trabalho que não é material mais, é o trabalho íntimo, o trabalho do espírito, de buscarmos em nós essa perseverança, esse entendimento, essa paz, a tranquilidade, a mansuetude, essa consciência plena do caminho que devemos seguir, não é? Tudo isso, então, é que nós temos que aprender para nós nutrir em nosso íntimo e passarmos para aqueles que estão conosco. Então, é um trabalho, né? É o trabalho material e é o trabalho do espírito, para que a gente possa formar, como diz Emmanuel, os recursos da alma. Porque recursos financeiros, trabalhando, conquistando, a gente vai adquirindo, né? Menos, mais, mas a gente vai sobrevivendo e adquirindo. Mas os recursos da alma, esses vão contar no momento, um obstáculo. Esses vão contar no momento de uma dificuldade, naquele que a gente tem que dar o testemunho da nossa fé. São os recursos da alma, nenhum recurso financeiro, apenas o recurso da alma. Aí, seguindo então nesse entendimento, né, nesse nosso encontro, nós temos na primeira epístola a Timóteo, do apóstolo Paulo. Timóteo era um bem jovem, bem mocinho, bem novinho ainda, e Paulo sentia por ele um amor de pai, e ele sentia por Paulo um amor de filho. E ele precisava estar com Timóteo para falar, né, sobre a necessidade das igrejas, enfim, ele estava preparando Timóteo para isso, né, para que ele desse também a sequência nas orientações quando ele não fosse possível que Paulo estivesse presente, né, onde Timóteo estivesse, que ele seguisse essas orientações de Paulo. Então, Paulo escreve essa primeira epístola a Timóteo. E numa parte desta epístola, no capítulo 5, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, vamos ver o que Paulo quis nos dizer. Então, Paulo diz que se não tivermos cuidado com os seus, com os nossos, né? Quem são os nossos? Ora, nós somos todos irmãos. Nós somos filhos do Criador, de Deus Pai. Então, nós somos uma família universal. Todos nós. Nós somos uma família universal. Os encarnados, os desencarnados, nós somos uma família universal. E aqui vem um adendo. É claro que nós não podemos cuidar do mundo todo, não é? Nós não temos condições de cuidar do mundo. Se pudéssemos cuidar do mundo, acabaríamos com a fome, com as doenças, com as guerras, não é? Com certeza faríamos isso, se fosse ao nosso alcance tudo isso, mas não é assim que funciona. Então, apesar dos nossos, nós somos toda essa família universal, estamos todos unidos, de todos os países, enfim, nós não temos essa condição. Por exemplo, se tivéssemos hoje, se fosse assim, tivéssemos a condição de acabar com o sofrimento do mundo, né, porque nós somos uma família, não acabaríamos com a enchente, não é? Com essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos de lá. Mas o que podemos fazer? Podemos orar, devemos orar por eles, mandarmos toda a nossa vibração de amor e de positividade, de esperança, né? Para que eles recebam esta vibração toda, né, do nosso coração. E, claro, auxiliarmos da forma que cada um pode auxiliar, né? Tantos postos aí de arrecadação em todas as cidades, todo mundo se mobilizando, buscando ajudar da maneira que pode e
e nosso trabalho também realizarmos esse auxílio da maneira como pudermos fazer, né? Então, nós trouxemos este momento presente, porque é algo que angustia e que vemos, né? O sofrimento também desses nossos irmãos, como de outras partes do mundo, por várias situações, mas aqui nós podemos fazer algo, cada um fazendo aquela sua pequena parte, vira uma grande parte, não é mesmo? Afinal, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, estamos vendo tanta solidariedade, né? Tocando o coração de tantas pessoas e que toque o nosso também. No livro O Espírito da Verdade, no capítulo 13, André Luiz fala para nós que entre Deus e nós, o nosso irmão é a ponte. Olha que frase linda de André Luiz. Entre Deus e nós, o nosso irmão é a ponte. Então, ele quer dizer mais ou menos assim, como Jesus falou, né, o reino dos céus, ele está em nós, mas para atingirmos Deus em nós, o reino dos céus em nós, ajuda o nosso irmão, olhar para o nosso irmão é a ponte. Então, vamos pensar sobre isso também. Mas aí Paulo vem falando para nós, então, desse cuidado com os nossos, né? E os nossos somos todos nós, Então, a gente faz aquilo que a gente pode, né? Que é o trabalho ao limite das nossas forças, como já disse os espíritos da Kardec, né? É o limite das nossas forças. A gente sempre pode, a gente sempre encontra um jeito, a gente sempre consegue fazer uma diferença, né, na vida das pessoas, se tivermos essa boa vontade de auxiliarmos. Mas aí ele segue dizendo que principalmente dos da sua família. Por que Paulo fala isso? Principalmente dos da sua família, se não cuidarmos. Porque a família, quando estamos reunidos aqui na matéria, encarnados, nós temos que estar ali com aqueles espíritos que são a nossa família consanguínea do momento. Tem um porquê, não é aleatório, ninguém é jogado aqui, ali, para reencarnar. Existe uma necessidade. Pode ser que a necessidade seja nossa, maior, pode ser que nós estamos ali para auxiliar aqueles irmãos, né? Então, não importa, existe um porquê, existe uma necessidade, existe ali uma comunhão de espíritos que precisam se conectar de alguma maneira. E com certeza é através do amor, do perdão, da compreensão, para que qualquer sentimento inferior de lá de trás, né, que se traga, seja dissipado pelo amor de família, pelo amor de estar ali unidos. E aqui família, não vamos só pensar aqueles que estão na nossa casa vivendo conosco, é a nossa família, né, que pode ser um pouquinho além disso daí, ou aquele que não é nem nosso consanguíneo, mas é uma pessoa que a vida nos traz e que convive intimamente com a gente e que está ali, que faz diferença, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então também ele está ali para nós, na nossa intimidade. Então a gente tem que pensar em tudo isso também. Aí ele diz que se descuidamos dos nossos, se descuidamos dos da família, nós somos, então, estamos negando a nossa fé, né? Ele está falando da fé dele e para Timóteo, mas é para nós também. Estamos negando a nossa fé e somos piores que os infiéis. Por quê? Se dizemos que temos fé, que cremos, não é? Que lemos o Evangelho, lemos a doutrina espírita, estudamos, então, e negamos os cuidados, principalmente daqueles que estão ao nosso lado, convivendo conosco, então somos piores do que aquele que realmente fala, não acredito, não creio, não me interesso por nada disso, não faço, porque ele está sendo então verdadeiro, não é? Claro que tem as consequências para ele também, mas ele está sendo verdadeiro. E nós? Não, nós somos fiéis, nós estamos buscando aprender, não é? Nós falamos da doutrina, do Evangelho, ou então nós
buscamos, né, todo esse aprendizado e julgamos os outros, porque somos pessoas de fé, mas na hora que precisamos realmente demonstrar o nosso amor, o nosso trabalho espiritual, né, em relação aos nossos irmãos que estão conosco, não fazemos. Por isso Paulo diz, então estamos negando realmente a nossa fé não é a verdadeira, não é a fé com o entendimento correto, né? Uma fé que é uma ilusão ainda para nós. Nós não alcançamos essa dimensão dessa palavra, desse entendimento, desse sentimento que é fé. Aí somos piores que os infiéis, porque eles já falam mesmo, eles já são sinceros, né? Não acredito, não creio, não faço, não me interesso e acabou. Então a gente não espera além disso, daquele que é assim, mas esperam, né, de nós, e nós esperamos também que a gente faça, né, aquilo que achamos que é o correto, não fique só na nossa palavra, na nossa intenção. E aqui família, Paulo nos traz porque primeiro vamos pensar mães e filhos, que é o foco mesmo do nosso encontro, do nosso tema desse mês do Aulas da Vida. Mães e filhos, por que renascemos como bebês, temos uma infância até grande, né? Uma infância de alguns anos aí, ainda como criança, como dependentes. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, que todo aquele sentimento que possa estar envolvido ali entre pai, mãe ou família ali com aquela criança, que não sabemos o que houve atrás, né? Estamos vendo agora. Pode ter ali um sentimento mais difícil, mas que vendo aquele ser todo pequenininho, todo fofo, que a gente ama, já é impossível olhar e já não sentir um amor, né? Então, esse sentimento vai sendo trabalhado para que o outro vai deixando de lado. Essa é a necessidade da infância aqui para a nossa existência deste planeta. Então, isso é uma parte, né? E também porque nós temos como responsabilidade da guarda, ali, da orientação daquele espírito, fazemos com que ele tenha esses valores de recursos da alma, que nós dissemos anteriormente. Então, é um trabalho muito de responsabilidade, um trabalho muito importante que vai ali, apesar do espírito que renasce, ele já tem a tendência dele, como nós temos a nossa, mas se nessa base da infância, que vai fazer a diferença, ele for tratado com todo carinho, com todo respeito, com os pais, né, ou quem esteja ali, passe a ele os valores corretos da vida, da ética, da moral, as verdades da vida, com certeza isso vai fazer muita, muita, muita diferença a hora que ele for, entre aspas, sozinho no mundo, né, assim, com as suas decisões, com a sua consciência plena. Olha a responsabilidade que temos. Então, esse é um conjunto, né, de entendimento, de reflexões que temos que buscar para esse momento e essa situação de sermos mães, nessa vida, ou de termos a responsabilidade de cuidar, né, de alguém nesta vida. Então, isso é muito amplo, esse nosso entendimento. Então, que possamos, como mães, né, realmente abrir os nossos corações, abrirmos as nossas consciências para entendermos a situação, para compreendermos a responsabilidade destes momentos, a importância de estarmos verdadeiramente com qualidade nos momentos em que podemos estar ali juntos, né, que isso vai fazer toda a diferença para os nossos filhos ou aqueles que nós temos como responsabilidade, não é? Então vamos auxiliar aí o mundo, que é um trabalho de auxílio de criação do mundo, né? Auxiliando esse espírito que chega até nós, da maneira que for, que chegue até nós e que a gente trabalhe nele tudo aquilo necessário para que ele viva bem a vida que está tendo oportunidade, essa reencarnação que ele está tendo oportunidade, para que ele aproveite efetivamente da melhor forma possível. Também estamos auxiliando aí, né, a transformação do mundo. Então vamos refletir sobre isso. E eu peço a Deus que abençoe a todas as mães, abençoe todas vocês, que tenham um feliz Dia das Mães, um dia maravilhoso junto com os seus, né?
e que tenham todas as bênçãos, a saúde, o coração amoroso, a palavra amiga, que sejam todas muito felizes. Então, feliz Dia das Mães a todas vocês. E obrigada pela atenção. Fiquem na paz de Jesus.